Oi, eu sou a Jussara e sou apaixonada pela vida. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Eu nunca tinha ouvido falar na Sempre Viva e descobri que eu e a Sempre Viva temos tudo a ver, né? A Sempre Viva, depois de colhida ou cortada, ela dura muito, ela não perde a cor, né? E essa vivacidade é o que eu também sinto. Apesar de ter uma doença grave, eu não perdi o brilho, eu não perdi a cor. E eu tenho uma imensa alegria em estar viva, né? E eu tô viva há muito tempo, mesmo depois do diagnóstico das metástases, né? Eu tive o primeiro diagnóstico de câncer de mama em 2007. Em 2009, eu tive minhas primeiras metástases nos pulmões. Depois eu tive metástases na calota craniana e eu tive uma única lesão cerebral. De lá para cá, eu venho em tratamento quase que continuamente, com alguns períodos de remissão, mas de 2013 para cá, eu estou em tratamento direto. Então, eu já fiz cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Atualmente eu faço quimio oral. E mesmo assim eu tenho vivido muito bem todos esses anos. E eu acho que o nosso tempo, né, é muito precioso. Porque a gente sempre acha que a gente vai ter tempo para fazer as coisas. Então a gente espera o filho se formar, a gente espera mudar de emprego, a gente fica esperando coisas. Hoje eu não espero mais nada. O meu hoje é o que eu tenho de mais importante. Eu gosto muito de ficar na minha casa, muito mesmo. Inclusive sozinha. Eu gosto de jogar baralho. Gente, eu gosto de teatro, eu gosto de música. Eu saio pra dançar às vezes. Eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de carnaval. Toco num bloco, chama Banga La Fuminga. Eu gosto de karaokê. Eu gosto muito de jantar com os amigos. Eu faço atividade física regular de 4 a 5 vezes por semana. Mas eu gosto muito de sair, muito mesmo. Eu sou baladeira. Gente, me chama que eu vou. O câncer de mama metastático, ele deixou de ser uma sentença de morte há muito tempo. Isso a gente precisa tirar esse estigma, tirar esse peso. Hoje ele é uma doença crônica. Então é importante a gente saber que hoje as mulheres vivem muito, vivem bem, vivem com uma qualidade de vida muito boa, mas como toda doença crônica, às custas de tratamento. O que a gente espera é que essas pacientes vivam cada vez mais e melhor. A Jussara tem vários aspectos diferenciados. Primeiro é a vontade de viver da Jussara, né, e não se abalar. Então ela toca a vida dela, ela leva a vida dela além da doença. Não é fácil falar, obviamente, mas o câncer de mama, as consultas, as medicações são uma parte da vida delas. Porque o câncer, ele não pode tomar uma proporção enorme na vida, a vida tem que continuar. A minha infância foi divertida. Eu tenho 2 irmãos, mais ou menos da mesma idade. Eu brincava de queimada, a gente jogava naquela época taco, mas eu não gostava. Eu era muito mulherzinha, muito menininha, eu gostava do salto alto. Eu era sempre repórter, eu era alguma coisa ligada à TV. Desde naquela época eu já gostava muito disso, né? E eu tinha um meio de comunicação com a minha melhor amiguinha na época, né? E a gente escrevia cartas uma para outra e a gente colocava embaixo do tapete da porta da casa de uma e de outra na hora do Jornal Nacional. Era delicioso. Era gostoso, era amoroso, era fofo, era legal. Eu não tinha incentivadores. Eu sofria um machismo muito grande. Meu pai e meus irmãos. Eu nunca me senti valorizada. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, que eu falei, vou fazer comunicação, eles olharam pra minha cara assim, você vai ser o quê?
Mas eu escolhi o curso que eu queria. Mas assim, se você me perguntar quem você queria ser, eu te respondo agora, com 57 anos, eu vou te falar, eu queria ser Ivete Sangalo, sabe? Ser funcionária pública não era nem de longe o meu maior desejo. Eu trabalhava no INSS, né, um órgão público federal, e eu vejo que lá, ali no meu guichezinho, ali era o meu palco. Eu já fazia o que eu faço hoje. Eu engravidei no último ano da faculdade, eu casei, e o meu marido era professor de educação física, que também tinha uma profissão que não era incerta em relação a dinheiro. O que eu ganhava era o certo lá em casa para criar meu filho. Depois eu me separei, o meu filho tinha só 1 ano e meio. E quando eu tive câncer, depois de muito tempo, foi muito bom eu ter esse emprego. Eu tenho 2 filhos, o Caio, que tem 35 anos, e a Isabela, que vai fazer 29. O Caio não mora comigo, o Caio mora nos Estados Unidos, e a Isabela mora comigo, é nutricionista, e são os amores da minha vida. Quando eu descobri a doença, né, em 2007, a Isabela era uma adolescente, né? O Caio já era um pouquinho mais adulto, mas o Caio, ele sempre teve um bloqueio para falar disso. Eu acho que ele tem uma resistência de lidar com esse sofrimento. Mas a Isabela, vem aqui, Isa. A Isa tá aqui. Oi. A Isabela é minha parceira, não só nas coisas do canal, mas principalmente no meu tratamento, né? Eu sempre fico pensando assim, como é que seria a minha vida se eu não tivesse a Isabela, né? E eu comecei a ver os blogs de algumas pacientes e eu não gostava. Mas eu achava que a gente tinha mais coisa para falar. Queria falar o que é viver com câncer, né? Como é viver com câncer, o que a gente pode fazer para viver bem mesmo tendo câncer. E também é um motivador muito grande para mim, porque essa atividade que eu tenho com o canal, que é grande, quando eu tô desanimada, que isso acontece, aí eu penso, nossa, eu tenho meu canal, né? Que me sustenta, que também me motiva a continuar, porque eu sei que tem gente que espera o meu vídeo toda segunda-feira. Eu quero ser lembrada pelas coisas legais que eu fiz e pela pessoa legal que eu fui. Eu tenho que ser legal o tempo inteiro. Eu sei que a gente não consegue isso sempre, nem o tempo todo, né? Mas como eu quero muito ter netos, né? Eu quero que se os meus netos não me conhecerem, que eles saibam quem eu era. Como eu mexia no cabelo, como eu me comportava, como eu fazia os meus vídeos, e que eu era uma pessoa muito legal. Então, assim, se eu pudesse dizer para as pessoas em relação ao câncer, eu diria isso. Olha, a gente mudou muito, tudo mudou muito no mundo, na medicina. Mas se eu pudesse dar um conselho para elas, eu diria assim, morrer todo mundo vai. Mas de hoje até o dia da minha morte, eu tenho um intervalo que não importa de quanto tempo ele seja, né? Mas é um intervalo que tem que ser vivido.